Imagine, por um instante, que o reino adormece sob um silêncio que não pertence ao vento. Um silêncio que parece respirar por entre cavernas esquecidas e montanhas que observam o mundo há mais tempo do que qualquer memória humana. E enquanto essa quietude se espalha como um suspiro antigo, algo se desloca nas sombras, como se uma verdade há muito enterrada começasse a se aproximar devagar demais para ser percebida. Agora permita que uma pergunta se forme no limite da sua consciência, tão suave quanto o toque de uma luz distante, tão inquietante quanto um eco que retorna de um lugar onde você nunca esteve. E se tudo o que você acreditava conhecer sobre Caverna do Dragão estivesse errado, e se cada portal que se fechou no último instante, cada enigma que parecia apenas confuso, cada pista incompleta que se dissolveu no momento em que parecia fazer sentido, fosse parte de um tabuleiro silencioso que apenas aguardava o momento exato para revelar as peças que nunca foram mostradas, e se os passos daqueles jovens aventureiros sempre tivessem sido guiados por uma mão que não dizia toda a verdade, permitindo que eles acreditassem estar escolhendo seus próprios caminhos, enquanto, na verdade, caminhavam para dentro de um destino cuidadosamente moldado. A noite se dobra sobre o reino como um manto de névoa suave, e as estrelas parecem observar com uma paciência que beira o luto, enquanto o ar traz a sensação de que algo está prestes a despertar, algo que sempre esteve ali, mas jamais se revelou de forma completa. E nesse instante, a narrativa exala uma pergunta que se infiltra no coração de quem ouve. E se o verdadeiro manipulador deste mundo não fosse o Vingador? E se aquele que sempre apareceu com palavras calmas, pequenas advertências e conselhos velados carregasse, em sua voz, a chave para um passado que ninguém ousou olhar de frente? A torre, silenciosa no horizonte, pulsa, como se guardasse um segredo vivo, e o reino aguarda, imóvel, porque esta é a história onde tudo o que estava escondido começa a emergir de dentro das sombras. E cada escolha, cada sacrifício e cada passo se alinham para revelar o segredo que o mestre dos magos manteve guardado por toda a jornada. Respire devagar, abra o espaço dentro da mente e permita que a verdade se aproxime, porque esta é a história que reescreve o destino. Esta é a história que transforma o reino para sempre. A manhã entrou como uma aquarela lavada, um cinza úmido que parecia ter sido pensado para cobrir gestos apressados e resolver perguntas por si só. E enquanto o céu se mantinha baixo e pesado, o ar carregava um odor metálico tênue, como se ferros velhos tivessem sido deixados para enferrujar sob a chuva e contivessem, entre os poros, lembranças de batalhas antigas. Eles caminham sobre essa paleta, pequenos contra a vastidão, e ainda assim, cada passo soa como se marcasse uma decisão que não compreendem por completo. A relva ainda guardava o orvalho da noite, e as gotas prendiam na luz pálida como pequenas memórias que hesitavam em cair. E a sensação, entre eles, não era a de um grupo unido somente pelo objetivo de voltar para casa. Era algo mais tênue e mais pesado, um sentimento que se parecia com culpa e com esperança entrelaçadas. Uma corda invisível que puxava cada peito para dentro de um mesmo compasso. O ar parecia anotar seus pensamentos e os devolvia em suspiros longos. O sussurro das pedras, o murmúrio de um vento que passava rente às árvores mortas, o ranger distante de algo que o tempo resolveu esquecer até que alguém viesse lembrar. Não falavam muito, porque palavras abririam frestas onde a dúvida poderia entrar e crescer. E então preferiam o silêncio que tinha forma, como uma terceira presença que caminhava ao lado deles. O arqueiro mantinha o arco colado ao corpo, não por medo, mas como quem segura um verso que ainda não quer soltar, enquanto a acrobata mantinha o bastão entre as mãos, como se nele coubesse, à medida de seu fôlego. A ladina observava as sombras como se procurasse respostas escritas na forma das coisas que o mundo deixava para trás. O mago tocava o chapéu com a ponta dos dedos,
como quem consulta uma antiga promessa. O cavaleiro trazia o escudo mais para dentro do peito do que para fora, como se protegendo-se também das próprias lembranças. E o garoto de punhos largos apertava a pequena criatura contra o peito, como se o acalento dela fosse um mapa que ainda não sabiam decifrar. Uni, com o pelo empoeirado e os olhos que pareciam sempre ter visto mais do que as crianças podiam imaginar. Caminhava com passos curtos e havia na criatura uma atenção que soava quase humana, uma vigília que funcionava como aviso silencioso. Ela parava, inclinava o corpo, farejava o ar. E às vezes, quando a pressa a apertava e os ombros queriam correr, a pequena se demorava e os puxava de volta, o que era suficiente para fazer um portal fechar, como se o próprio tempo tivesse tomado a decisão de não deixá-los partir. Aqueles atrasos, naquela rotina de quase esquecimento, começaram a pesar mais do que qualquer espada enferrujada. Eram detalhes que não pediam explicação, mas pediam observação. Eles lembravam vagamente do velho mago que surgira entre névoas e enigmas, da voz que mais parecia um vento antigo do que um conselho direto. E a memória dele vinha em fragmentos, como se alguém tivesse rasgado páginas de um livro sem leitura. Ele dizia coisas que soavam belas e vazias na mesma medida, e algumas dessas frases voltavam na cabeça das crianças em momentos inesperados, como preces que não sabiam se deviam seguir. Essa ausência de clareza provocava uma espécie de fome, uma necessidade de sentido que empurrava cada um para frente, ainda que o destino parecesse esculpido por mãos alheias. Enquanto caminhavam, o reino se mostrava como livro aberto e como muralha simbólica, aldeias adormecidas onde a fumaça subia lenta, relógios que não contavam horas, árvores com cascas gravadas em símbolos que um dia já foram linguagem. Havia, em tudo, a sensação de que o mundo observava de volta, não com julgamento, mas com expectativa. E essa expectativa pairava sobre eles como um segundo céu, uma luz mansa que tornava os contornos das coisas mais nítidos e ao mesmo tempo menos confiáveis. O silêncio entre os amigos tinha textura. Era feito de pequenos ruídos, o tilintar, quase imperceptível, do chapéu do mago, o arrastar leve da capa que escondia passos, a respiração ritmada do cavaleiro, os soluços contidos que o menor deixava escapar quando achava que ninguém via menos. E dentro desse tecido de sons, crescia uma pergunta sem forma, uma pergunta que não era proferida em voz alta, mas que assumia a forma de uma inquietação coletiva. O porquê de tanta hesitação nas respostas que lhes eram dadas, o porquê de percursos que sempre terminavam por empurrá-los de volta a circuitos semelhantes, sempre incompletos. Eles não sabiam ainda nomear aquilo, mas sabiam sentir, e sentir naquele mundo era quase sempre o começo de uma decisão que mudava destinos. Cada passo era ao mesmo tempo movimento e memória, e a narrativa do reino parecia costurar os dois até que fossem uma só coisa. Assim andavam, com a espera no corpo e uma urgência silenciosa nas mãos. E sem que ninguém declarasse, todos já compreendiam que algo aguardava ao final daquele caminho. Algo que não se revelaria com pressa, mas que exigia deles uma paciência afiada, uma coragem frouxa e a entrega de pequenas partes de si mesmos, para que a verdade, quando houvesse, encontrasse corações capazes de suportá-la. O caminho diante deles se alargava em direção a uma planície onde o vento parecia cantar notas ancestrais, como se recordasse batalhas muito antigas, cuja poeira ainda habitava as frestas do solo. E enquanto a luz se espalhava mansa sobre as pedras irregulares, uma sensação quase física se fez presente. Algo parecido com um arrepio suave que antecede grandes decisões, como se o reino, em sua sabedoria silenciosa, estivesse reunindo forças para enfim mostrar aquilo que guardava há tanto tempo. As armas que carregavam, mesmo caladas, vibravam com um brilho mais atento, como se sentissem a aproximação de um desafio que a mente humana ainda não compreendia, e essa vibração parecia subir pelo braço, pelo peito, até o pensamento, deixando cada um deles com a impressão de que o ar ficava mais denso a cada passo, como se a própria atmosfera estivesse forçando
uma passagem para o que viria. Presto segurava o chapéu como alguém que segura uma dúvida de infância, enquanto Diana olhava à frente com a disciplina de quem entende que coragem é menos sobre força e mais sobre respiração. Sheila inclinava o rosto para o vento, tentando captar aquilo que não era visível. E Eric apertava o escudo contra o corpo, como se tentasse encontrar nele uma resposta que nunca vinha articulada. O menor caminhava com o tacape, apoiado no ombro. Yune permanecia rente aos seus passos. A luz suave do chifre, funcionando como um farol discreto, cuja clareza parecia flutuar entre tristeza e determinação. Havia na criatura um comportamento estranho, quase oracular, como se fosse capaz de pressentir a direção mais segura e, ao mesmo tempo, o ponto de maior perigo. E quando ela parava ou recuava, o grupo aprendia a observar com mais cuidado, porque o silêncio dela falava com uma franqueza que nenhum enigma ousava trazer. No horizonte, uma muralha de pedra começava a se formar, tão alta que se confundia com o céu baixo daquele dia, e ao redor dela, correntes de poeira se erguiam sem vento, como se a estrutura respirasse em intervalos e liberasse pequenas partículas do tempo. Hank notou o desenho irregular das pedras, a ausência de marcas humanas, e a sensação que isso trouxe se espalhou pelos demais, como um aviso mudo. Aquela construção não esperava por eles. Ela os chamava. Era um chamado antigo, profundo, que atravessava gerações, e que agora parecia emergir com a paciência de algo que finalmente decidira despertar. O mestre dos magos não surgira naquele dia, e esse detalhe transformava o ambiente em algo mais inquietante, como se a ausência dele fosse, na verdade, uma presença maior do que qualquer aparição costumeira. A ausência trazia um vazio cheio de intenções suspensas, e os jovens sentiam, no fundo do peito, que estavam caminhando para dentro de uma história que ele jamais explicara. Como se a torre além da muralha guardasse ao mesmo tempo o perigo e a resposta, e fosse impossível distinguir onde terminava um e começava o outro. Enquanto avançavam, perceberam marcas no solo surcos profundos, queimaduras circulares, pequenos fragmentos de pedra espalhados em padrões que lembravam explosões de energia. E isso falava de um conflito recente, forte, talvez desesperado. Diana se aproximou de um desses sulcos com cautela, passando a mão por cima da marca sem tocar a pedra, e sentiu o calor remanescente, suave e quase imperceptível, como se uma luta de grande poder tivesse ocorrido ali não muito tempo antes. Eles não nomearam a criatura que imaginavam, mas nos olhos de todos passou a mesma imagem. 5 cabeças, 5 rugidos, 5 destruições possíveis. Hank respirou devagar para não deixar a inquietação ganhar a garganta, mas algo dentro dele já intuía que o destino do dia não terminaria nas paredes daquela muralha. Algo maior se movia entre aquelas sombras, e o reino, ao seu modo, tentava preparar suas emoções antes que os fatos se revelassem. O som dos passos ganhou eco conforme se aproximavam da entrada, e as pedras pareciam responder com uma reverberação baixa, como se reconhecessem a chegada deles e se ajustassem para recebê-los. A sensação compartilhada era de prelúdio, um limiar emocional, um respiro antes da colisão de forças que não se compreendiam. E conforme a muralha se aproximava, como se fosse à beira de um segredo que se moldava em pedra e silêncio, uma certeza começou a se formar dentro de cada um, uma certeza sem palavras. O que os aguardava ali não era apenas mais um desafio, era o começo de uma verdade que, quando viesse à tona, reordenaria tudo o que acreditavam sobre o reino, sobre sua jornada e sobre aquele que dizia guiá-los. O vento parou por um instante, como se o mundo prendesse o fôlego. A aproximação da muralha fez o ar mudar de textura, como se partículas invisíveis se elevassem em antecipação. E o solo vibrou de maneira tão sutil que, por um instante, eles acreditaram ter imaginado. Mas o segundo tremor confirmou que a torre além das pedras possuía um coração próprio, um pulsar lento que se espalhava pelo chão e tocava o corpo como um aviso silencioso. Das fendas irregulares que rasgavam o terreno, sombras começaram a se erguer com movimentos quase coreografados. Primeiro como manchas escuras,
que pareciam cintilar na luz cinza. Depois, como figuras esguias, cujos contornos denunciavam algo que lembrava vagamente o humano, embora distorcido por forças que nenhum deles conhecia. A pele daquelas criaturas possuía brilho azulado, como se luz de luar escorresse por dentro de seus corpos, e os olhos, desprovidos de pupilas, davam a impressão de carregar uma chama fraca, uma brasa que queimava sem calor. Elas se aproximavam sem pressa, deslocando o ar com uma fluidez que causava arrepios, e quando abriram a boca, um som abafado ecoou como o vento atravessando cavernas profundas. Um lamento distante, que parecia trazer consigo ecos de memórias que não eram deste mundo. O grupo reagiu por instinto, cada um movido por uma urgência que pulsava sem ser dita. O arqueiro ergueu o arco como se já soubesse o ponto exato onde a flecha de luz precisaria tocar o ar. A acrobata avançou, com a agilidade de quem entende o silêncio dos movimentos. A ladina se dissolveu sob a capa como se tivesse sido engolida pela sombra. O cavaleiro firmou o escudo diante do peito, buscando dentro dele a coragem que ainda lhe faltava. O mago tropeçou por um segundo, tentando encontrar a palavra certa que despertaria o chapéu. E o pequeno levantou o tacape com as duas mãos, mantendo a Uni protegida junto ao corpo, respirando com o cuidado de quem não sabe se deve temer ou correr. A luta não parecia exatamente uma luta. Havia algo diferente no modo como as criaturas se moviam. Atacavam rápido demais, com gestos que lembravam danças feitas de sombras. Desviavam com leveza. Recuavam antes que o grupo pudesse entender se estavam sendo repelidas ou se de algum modo as guiavam para diante da muralha. Era como se o próprio reino tivesse convocado guardiões que tentavam impedir e conduzir ao mesmo tempo. Guardiões que não desejavam destruí-los, mas sim moldar o caminho pelo qual deveriam seguir. Quando a primeira dessas criaturas tocou o arco de Hank e desapareceu como poeira luminosa, uma sensação tomou o grupo por completo. Aquelas presenças não eram inimigos, mas sentinelas de algo maior, preservadores de um segredo. E então, tão repentinamente quanto surgiram de Zalvaramsey de volta nas sombras, deixando um silêncio denso como neblina. O ar tornou-se pesado, quase imóvel, enquanto o eco da vibração no chão se intensificava. E antes que pudessem falar, os portões da muralha começaram a se abrir. Não se abriram com força, nem com ameaça, mas como se estivessem despertando de um sono longo demais, revelando um pátio amplo, onde a luz cinza era filtrada por poeira dourada suspensa. E ali, no centro, uma figura aguardava. A capa escura movia-se lentamente, apesar da ausência de vento. O elmo negro absorvia a luz como um fragmento de noite condensada, e o corpo inteiro emanava uma presença tão imponente que o ar ao redor parecia encolher. O Vingador permanecia imóvel, como se já soubesse exatamente o instante em que eles chegariam. O grupo se preparou, mas antes que o primeiro gesto pudesse se formar, algo rompeu o céu. O rugido veio de cima como um trovão partido em 5 direções. As pedras vibraram, o ar se rasgou. O mundo pareceu tremer. E então, as sombras que deslizavam sobre a muralha se uniram em uma forma gigantesca, colosso ancestral, que o sobrepujava como um monstro retirado do início dos tempos. 5 cabeças emergiram contra a luz cinza, cada uma emanando sua própria fúria, cada uma carregando um tipo diferente de destruição. Era o terror que nenhum deles esperava reencontrar naquele momento. Tiamat, a dragona, não desceu para caçá-los. Nem sequer os olhou. Ela veio pela torre. O Vingador montou o pesadelo em um único gesto fluido, e a criatura surgiu das sombras com chamas azuladas, escapando pelas narinas e pelas patas, iluminando o pátio com um brilho instável. A cena parecia fabricada pelo próprio destino, como se a torre tivesse convocado não só os jovens, mas também as forças que orbitavam seu segredo. A voz do Vingador ecoou através do elmo rouca e firme. A torre não pode cair. E então ele avançou. O cavalo negro cruzou o pátio, como se corresse sobre água, deixando atrás de si rastros de fogo rubro que ondulavam como serpentes vivas. E enquanto avançava,
Energia vermelha começava a se formar entre os dedos do Vingador. Tempestades que crepitavam como relâmpagos contidos. Tiamat desceu com uma violência que dobrava o ar. Uma cabeça soprava fogo negro, outra lançava ácido corrosivo, uma terceira cuspia gelo profundo. A quarta criava rajadas de vento que cortavam como lâminas. A quinta trazia um trovão que parecia partir o mundo ao meio. O impacto entre eles fez o céu estremecer. O Vingador desviava de ataques impossíveis com movimentos curtos e precisos, erguendo escudos momentâneos de energia que se quebravam logo em seguida, mas davam tempo suficiente para o pesadelo se lançar para a próxima posição. Suas rajadas de poder atingiam o corpo colossal de Tiamat e explodiam em luz rubra, mas aquilo apenas irritava ainda mais a criatura ancestral. E a batalha se intensificava como se o mundo estivesse sendo refeito a cada choque. Tiamat avançou de duas cabeças ao mesmo tempo, e uma delas atingiu o Vingador com força suficiente para destruir uma muralha inteira. Ele foi lançado contra as pedras, que se partiram sob o impacto, e a armadura rachou, deixando um brilho estranho escapar por entre as fissuras. O pesadelo relinchou, ferido, mas ainda fiel, tentando se levantar mesmo com a perna tremendo. O Vingador tentou conjurar uma última barreira, mas a energia vacilou. O corpo dele cambaleou. O poder pareceu fugir-lhe pelas mãos. Tiamat ergueu as 5 cabeças para o golpe final. A respiração do grupo se prendeu no peito. Não havia tempo, não havia estratégia, não havia segurança. Eles apenas viram um inimigo que sempre representou medo, poder e ameaça, agora incapaz de se defender, vulnerável diante de uma criatura que parecia querer devorar o próprio mundo. E viram algo mais. Viraram a humanidade escondida por trás do elmo. Viram o último lampejo de vida na postura que tentava se manter firme. Viram um instante em que compreendiam, pela primeira vez, que havia algo maior em jogo do que simplesmente antagonistas e heróis. O pátio tremeu. A torre pulsou. O silêncio suspenso aguardou a escolha. E a dúvida se transformou no peso de um destino. A cena permaneceu suspensa por um instante longo demais para ser chamado de tempo. Um instante que parecia dobrar o mundo ao redor, como se o próprio silêncio quisesse evitar que qualquer desfecho acontecesse cedo demais. E enquanto a criatura ancestral reunia as 5 cabeças para desferir um golpe que não deixaria sobrevivência possível, algo vibrou dentro dos jovens, com a força de um trovão que nunca chega aos ouvidos, mas se instala no peito como uma decisão inevitável. O arqueiro sentiu o arco pulsar, como se a energia contida em seu interior o reconhecesse, antes mesmo que a coragem estivesse completamente formada. E aquele pulso chamou a atenção dos demais, trazendo uma clareza que não veio em palavras, mas em uma certeza visceral de que a queda do guerreiro diante deles significaria muito mais do que a morte de um inimigo. Significaria a libertação de algo muito pior, algo que aguardava apenas a ruína daquela figura para preencher o espaço deixado por ela. Nenhum deles disse nada. Não precisaram. O movimento que se seguiu nasceu de uma urgência coletiva, quase instintiva, quase ancestral. A flecha luminosa atravessou o ar e riscou o céu com brilho dourado, desviando 2 das cabeças da criatura colossal, por apenas um sopro de distância. O bastão acrobático surgiu logo em seguida, tocando o solo e lançando o corpo da guerreira para uma posição onde pudesse criar espaço para que o tacape fosse levantado com força suficiente para fazer o chão estremecer, e a vibração abriu uma brecha curta, porém profunda, que arrancou um rugido frustrado da cabeça que cuspia gelo. A capa de sombras permitiu que passos silenciosos alcançassem a lateral da muralha, onde a luz refletida nos fragmentos da batalha anterior ajudou a encontrar um ponto cego entre 2 das cabeças. E a presença leve da Ladina fez com que a atenção da besta se dividisse em um número maior de direções do que ela conseguia sustentar ao mesmo tempo. O escudo elevou-se diante do corpo que o carregava com a firmeza de quem sabe que não terá tempo para refletir sobre as consequências. E o impacto do sopro ácido foi repartido pela superfície do campo mágico, que cresceu a partir da borda metálica.
criando um arco de energia que ricocheteou a destruição para longe dos demais. Mesmo que a força envolvida fizesse os joelhos dobrarem e os dentes se fecharem com esforço. A magia do chapéu demorou um fragmento de segundo para responder. Mas quando respondeu, trouxe consigo uma espiral de luz que se expandiu como neblina quente, envolvendo uma das cabeças e preenchendo o ar com partículas luminosas que confundiram a visão da criatura, criando uma falha microscópica no movimento dela. Falha que permitiu que todos chegassem perto o bastante para fazer diferença. O Vingador ergueu o corpo com o esforço de alguém que desafia a própria exaustão, e o brilho vermelho, que escapava por entre as rachaduras de sua armadura, voltou a se espalhar pelos braços e pelo peito, criando uma aura que oscilava entre força e fragilidade, mas que, naquele instante, se tornou suficiente para envolvê-lo em uma tempestade renovada de poder. O pesadelo, ainda ferido, avançou ao lado dele, com um relincho que atravessou o pátio, como uma chama que se recusa a apagar. A união improvável tomou forma ali, diante da torre, que observava tudo, como um monumento que sabia mais do que mostrava. Não havia tempo para rancores, desconfianças ou lembranças dolorosas. Apenas um movimento unificado de forças que nunca deveriam ter se encontrado desse modo, mas que, de alguma forma, pertenciam àquele instante, como se estivessem sendo guiadas por um fio invisível, desde muito antes daquele dia. O choque final começou quando a criatura ergueu as 5 cabeças para um novo ataque simultâneo, e a energia que se acumulou no ar criou faíscas que escorriam como chuva invertida. A flecha atravessou o espaço e atingiu o ponto exato entre 2 das gargantas dracônicas. O bastão vibrou ao tocar o solo e lançou um impulso que partiu o ar em ondas. O tacape desceu com o peso de um trovão contido. A capa desviou o corpo que se movia entre sombras. O escudo defendeu mais do que deveria ser possível. O chapéu convocou luz suficiente para cegar 2 das cabeças ao mesmo tempo. E a energia vermelha do guerreiro sombrio se ergueu como uma onda ascendente que atingiu a criatura, com força tão grande que a muralha atrás dela começou a ruir. Tiamat tombou com um rugido que pareceu arrastar séculos junto consigo. O impacto levantou poeira, rachou pedras e espalhou fragmentos de luz azulada que se dissolveram no ar como cinzas místicas. O silêncio que seguiu não foi de alívio, mas de surpresa, como se o próprio reino estivesse tentando compreender o que testemunhara. Quando a poeira baixou, a criatura havia desaparecido, consumida pela junção improvável de poderes e coragem. O pátio, porém, estava vazio demais, porque o guerreiro que a enfrentara até o último limite também havia desaparecido. Tomado por uma ausência que não deixava rastros físicos, apenas marcas profundas no solo e um eco tênue de energia que parecia ser tragado pela torre. O grupo permaneceu imóvel por alguns instantes, respirando com dificuldade, sentindo o corpo inteiro vibrar com o resquício da batalha, e a torre, silenciosa e imponente, parecia observa-los com mais nitidez do que antes, como se tivesse decidido que era chegada a hora de permitir sua entrada. O portão interno abriu-se sozinho, liberando um sopro frio que se infiltrou entre eles, como um convite e uma advertência ao mesmo tempo. A torre chamava, a torre aguardava, e cada um sentia, no fundo da mente, que atravessar aquele limiar significava caminhar, não apenas para um novo desafio, mas para dentro da verdade oculta que moldara cada passo de suas vidas desde o primeiro dia no reino. O ar mudou assim que cruzaram o portão, como se a torre tivesse inalado a presença deles e devolvido uma atmosfera totalmente diferente da que existia do lado de fora. E a sensação envolveu cada passo com uma densidade quase líquida, como se o espaço ao redor fosse feito de memória e não de pedra. A luz se dissolveu num tom azul profundo que parecia emergir das próprias paredes. Um brilho que escorria por superfícies curvas e orgânicas, dando a impressão de que tudo ali crescera em vez de ter sido construído. O salão inicial parecia maior por dentro do que qualquer arquitetura deveria permitir.
E essa vastidão silenciosa se espalhava pela mente de cada um com a estranha impressão de que as paredes respiravam, acompanhando o ritmo inquieto de seus próprios pensamentos. O ar estava frio, mas não de um frio natural. Era um frio antigo, carregado de um significado que ninguém sabia nomear. Porém, todos sentiam. A energia espalhada pelo chão cintilava de forma irregular, como poeira encantada que jamais repousava completamente. E cada partícula parecia reagir discretamente ao movimento deles, como se reconhecesse algo em suas presenças. Cada passo fazia o brilho adensar por alguns instantes, antes de retornar ao fluxo lento que preenchia o salão. O arqueiro observou a superfície à sua volta com cautela, permitindo que a palma da mão se aproximasse da parede apenas o suficiente para sentir a vibração que corria sob a textura lisa. E percebeu que aquilo não era resposta ao toque, mas um ciclo contínuo, como se a torre tivesse um coração oculto, pulsando desde tempos que antecediam qualquer memória registrada no reino. Aladina caminhou alguns passos adiante, atraída por círculos inscritos no chão com uma precisão tão antiga que até mesmo o brilho azul que os iluminava parecia desgastado pelo tempo. Ela se abaixou devagar e aproximou os dedos da superfície, sentindo que aquelas marcas não eram apenas símbolos, mas fragmentos de intenção. Mensagens enterradas em uma língua que falava mais ao instinto do que ao entendimento racional. O bárbaro se manteve próximo à acrobata, segurando com firmeza a pequena criatura que tremia discretamente, não por medo, mas por reconhecimento. Havia algo naquela torre que parecia responder ao brilho natural do chifre dela, e essa relação silenciosa fez com que a atmosfera ficasse ainda mais densa, como se a torre também olhasse para ela com curiosidade. O mago girou no próprio eixo, absorvendo cada centímetro daquela estrutura impossível, e o chapéu em sua cabeça emitiu um tilintar suave, como se reconhecesse ecos antigos que percorriam o local. Ele levou a mão até a aba do chapéu com cuidado, percebendo que a magia guardada ali vibrava com uma intensidade pouco comum, reagindo como se a torre evocasse lembranças adormecidas. A calma do guerreiro de escudo era apenas aparente, pois por dentro ele tentava estabilizar o próprio equilíbrio emocional, sentindo que a torre refletia sua imagem de maneira distorcida nas superfícies ao redor, como se testasse sua coragem, sua dúvida e talvez sua identidade. O reflexo dele surgia em fragmentos prateados que se dissolviam logo em seguida, como se outras versões de si mesmo tentassem emergir antes de desaparecer. A acrobata ergueu o bastão e deixou que a luz azul refletisse suavemente em sua superfície, criando uma dança silenciosa de brilho que iluminava o caminho à frente. O ar parecia mais denso a cada passo, como se a própria estrutura estivesse se preparando para revelar algo, aguardando que o grupo avançasse para um ponto onde não haveria retorno possível. Foi nesse instante que o salão inteiro pareceu suspirar. A luz pulsou uma vez, depois outra, e uma porta que antes não existia se formou diante deles, como se tivesse sido esculpida naquele exato momento pela própria vontade da torre. A pedra derreteu e se solidificou em movimento contínuo, criando uma abertura estreita iluminada por filetes de energia que desciam pelas paredes como rios invertidos. O ar ficou mais frio. O silêncio ficou mais profundo. A sensação de serem observados ficou mais intensa. O grupo avançou devagar, atravessando o limiar que os levou a um corredor vivo, onde cada curva parecia ecoar seus passos de forma sutil, como se a torre estivesse prestando atenção às escolhas que faziam. Não havia ruído além da respiração contida de cada um, e mesmo essa respiração parecia ser absorvida pelas paredes, como se a torre acumulasse tudo, guardando para si cada sombra de emoção, cada traço de hesitação. O caminho se estreitou, mas também ficou mais claro, como se conduzisse todos para um destino já esperado. Um destino que não dependia mais do acaso, porque havia sido moldado por intenções antigas demais para serem compreendidas naquele momento. Eles sabiam que estavam se aproximando de algo decisivo. Sentiam isso nos ossos, no ar, no ritmo da torre. A sensação não era de ameaça, e sim de revelação.
Algo aguardava, algo que carregava peso, dor e verdade. Quando o corredor finalmente se abriu, em um segundo salão, maior que o anterior, o ar pareceu vibrar com uma presença invisível, como se alguém estivesse ali, antes mesmo de o grupo entrar. A luz azul se intensificou, refletindo nas paredes curvas e criando reflexos que se moviam como sombras vivas. A torre estava prestes a falar, não com palavras, mas com aquilo que guardara em silêncio por tempo demais. O salão que se abriu diante deles parecia ter sido moldado a partir de uma única respiração antiga, longa o suficiente para atravessar eras que nenhuma memória humana poderia alcançar. E assim que atravessaram o limiar, sentiram uma onda de energia se espalhar pelo ar, não com violência, mas com uma suavidade tão intensa que provocou arrepios que percorriam a espinha, como se a própria torre tivesse deslizado um dedo invisível sobre suas almas. A luz azul que preenchia o espaço se tornou mais profunda e mais densa, criando um ambiente onde o silêncio parecia adquirir textura, como névoa que se move lentamente ao redor, aguardando o momento exato para revelar aquilo que guardara desde a primeira pedra colocada ali. O centro do salão era uma plataforma circular, sustentada por colunas que se curvavam para cima, como costelas de algum ser colossal, fossilizado no tempo. E cada uma dessas estruturas vibrava com um brilho quase imperceptível, que pulsava em sincronia, com algo que o grupo não conseguia identificar de imediato, mas que transmitia uma sensação inequívoca de expectativa. A plataforma parecia respirar, e o ar ao redor dela oscilava em ondas lentas que distorciam levemente a luz, criando a impressão de que o local não pertencia completamente ao mundo físico. À medida que avançavam, sentiram que o peso do próprio corpo mudava, como se a gravidade naquele ponto respondesse ao ritmo emocional de cada um, ora mais leve, ora mais densa, como se a torre testasse silenciosamente a estabilidade interna de seus visitantes. A pequena criatura que caminhava ao lado deles ergueu o chifre por um instante, deixando escapar um brilho suave que se espalhou pelo chão e se dissolveu em partículas que pareciam reconhecer o ambiente. E o grupo percebeu que a torre reagira àquela luz de um modo diferente, mais atento, quase reverente, como se houvesse algo antigo e esquecido conectado àquele pequeno ser. O salão não permanecia estático. Pequenas correntes de energia percorriam o ar, criando desenhos efêmeros que se formavam e desapareciam antes que conseguissem compreendê-los. E ainda assim, deixavam a sensação de que eram mensagens, fragmentos de uma história que tentava emergir. A cada passo, sentiam como se caminhassem não apenas sobre um piso frio, mas sobre o limiar emocional de alguém que aguardara por séculos para ser visto de verdade. Quando se aproximaram da plataforma, o ar ficou mais quente, mas não era calor comum. Parecia um calor de presença, como se alguém estivesse ali, respirando em silêncio, observando, sem se revelar por completo. A superfície da plataforma, antes lisa, começou a emitir fragmentos irregulares de luz vermelha e branca, como se algo estivesse tentando quebrar uma barreira interna. E essa oscilação luminosa se intensificou até que a própria torre pareceu prender o fôlego. A energia cresceu, não de forma abrupta, mas num fluxo contínuo que parecia atravessar as paredes, o chão, o ar e o próprio coração daqueles que observavam. E num instante, que não pôde ser medido pelo tempo comum, a plataforma revelou uma silhueta escura, estática, envolta em sombras, que pareciam evaporar como névoa aquecida. A forma era reconhecível, mas ao mesmo tempo diferente, como se representasse uma memória presa entre dois mundos. A figura masculina permanecia de joelhos, o corpo curvado, como se sustentasse um peso que nenhum ser vivo deveria carregar sozinho. E a aura, ao redor dele, misturava vestígios da magia sombria, que um dia inspirou temor, com centelhas dispersas de uma luz mais frágil, quase vulnerável, que parecia tentar emergir pela primeira vez em muito tempo. O ar ficou tão denso que a respiração exigiu esforço, como se todos estivessem sendo obrigados a compartilhar o mesmo espaço emocional que envolvia a figura diante deles.
A torre reagiu à presença dele como se o reconhecesse profundamente, e uma série de vibrações percorreu o salão, revelando linhas finas de luz que se moviam na direção da silhueta adormecida. Era como observar um coração sendo lembrado de que ainda podia bater. O brilho se intensificou até envolver completamente a figura, e por alguns instantes parecia que a torre inteira girava lentamente ao redor daquela presença, como um planeta orbitando uma estrela que despertava. O público invisível, que era a própria arquitetura, parecia aguardar o momento exato para revelar o segredo que mantivera protegido por tanto tempo. E o grupo, mesmo sem trocar uma única palavra, compreendeu que se encontrava diante de uma verdade que mudaria tudo o que acreditavam saber sobre o reino, sobre suas armas, sobre as provações que enfrentaram e sobre aquele que os guiou desde o início da jornada. A presença à frente deles não era apenas uma sombra, era alguém prestes a acordar. E a torre, com toda a sua paciência milenar, começava a preparar o momento em que o mundo seria obrigado a enxergar o que sempre esteve oculto. O ar parecia segurar a respiração juntamente com eles. A revelação estava muito próxima. A luz que envolvia a figura ajoelhada começou a se expandir de modo tão suave e constante que parecia acompanhar o ritmo invisível de um coração que retornava à vida após séculos de esquecimento. E cada pulsação luminosa criava ondas delicadas que se espalhavam pelas paredes curvas da torre, fazendo com que tudo ao redor vibrasse num murmúrio grave e profundo, como se a própria estrutura se lembrasse de quem havia decidido abrigar naquele núcleo esquecido do reino. A atmosfera se tornava tão densa que a respiração dos jovens adquiria peso, e a sensação de que algo monumental estava prestes a acontecer preenchia cada espaço vazio entre seus pensamentos. A silhueta, que até então parecia apenas adormecida, se mexeu pela primeira vez, não com a brusquidão de quem desperta assustado, mas com a lentidão reverente de quem retorna de um lugar distante demais para ser descrito. E o movimento fez com que fragmentos de sombra se desprendessem de seus ombros como poeira antiga que finalmente encontra o ar livre. A torre reagiu imediatamente, aumentando o brilho azul ao redor da plataforma, criando uma espécie de auréola líquida que se movia como ondas de água luminosa, tornando impossível distinguir onde terminava a matéria e começava a magia. O corpo, antes oculto por sombras, começou a assumir contornos mais nítidos, revelando vestígios da armadura que um dia representou medo, poder e isolamento. A superfície escura ainda estava marcada por trincas profundas que deixavam escapar fios de luz vermelha, como se a estrutura do metal estivesse se desfazendo a partir de dentro, empurrada por algo mais antigo e verdadeiro tentando emergir. As rachaduras se alargaram lentamente, acompanhando o som quase imperceptível de energia em expansão, e a sensação que se espalhava pelo ar era de testemunhar não apenas um despertar, mas um renascimento que exigia da torre cada fragmento de força que ainda restava. Nenhum deles conseguia dar um passo, não por medo, mas por instinto, como se qualquer gesto pudesse interromper o processo delicado que acontecia diante deles. A figura ergueu a cabeça com esforço, e a sombra do elmo, que sempre ocultara sua identidade, pareceu hesitar por um instante, antes de permitir que a luz tocasse sua superfície. As marcas avermelhadas que percorriam o metal começaram a se acender com intensidade crescente, e pequenas partículas brilhantes se desprendiam, subindo pelo ar como cinzas prateadas que reagiam a cada pulsação da energia da torre. A sensação de que algo interno se desfazia fez com que todos percebessem, de forma instintiva, que aquela mudança não era apenas física, representava um rompimento com eras de dor acumulada, como se uma prisão invisível estivesse finalmente cedendo à pressão de sentimentos que por séculos não encontravam saída. As paredes se curvaram mais profundamente, emitindo um som que lembrava o gemido distante de uma montanha, e a plataforma inclinou levemente para os lados, como um barco que se ajusta ao peso de uma nova maré. A energia ao redor da figura se intensificou
até atingir um ponto em que o próprio ar parecia estremecer, e a armadura se abriu com uma fissura luminosa que percorreu todo o peito, descendo em linha reta, como se tivesse sido traçada por uma mão divina. O brilho que escapou daquela abertura inundou o salão, tornando impossível enxergar qualquer forma por alguns instantes. E o calor suave que emergiu preenchia o espaço com uma sensação de alívio tão profunda que lágrimas escorreram dos olhos de alguns deles sem que percebessem. Quando a luz diminuiu, revelando novamente a plataforma, viram que o elmo havia se fragmentado como vidro exposto ao sol, cada pedaço se dissolvendo antes de tocar o chão, deixando exposto um rosto parcialmente encoberto por sombras residuais, mas definitivamente humano. Os traços não eram frágeis, mas também não carregavam a severidade que marcava o antigo inimigo. Havia no semblante dele algo quase vulnerável, como se anos de dor comprimida tivessem sido substituídos por uma calma silenciosa que não encontrava palavras para se afirmar. A torre permaneceu imóvel por um longo momento, observando com sua consciência invisível o resultado do processo que guardara por tanto tempo. E a sensação que tomou conta do grupo foi a de que estavam diante de alguém que nunca deveria ter sido definido apenas como vilão, criatura ou ameaça. O despertar não era apenas físico, envolvia memórias, emoções e fragmentos de identidade que voltavam a se encaixar no lugar certo, revelando a silhueta de uma história que fora mutilada ao longo das eras. Os jovens sentiam que aquela figura, antes envolta em trevas, chamava a atenção não por poder, mas por um vazio que finalmente deixava espaço para que algo novo surgisse. O calor que emergia da plataforma se espalhou pelo salão numa onda constante, trazendo consigo a sensação de que a torre, pela primeira vez, soltava um suspiro de alívio, como se sua função estivesse finalmente chegando ao momento em que poderia revelar a verdade que sustentou, em silêncio, inabalável. A figura se ergueu devagar, apoiando-se nas próprias mãos, e o gesto revelou uma mistura de força e fragilidade que nunca antes associariam ao ser que tantas vezes enfrentaram. A luz ao redor dele mudou de tom, assumindo uma cor mais suave, quase dourada, que os fazia sentir como se estivessem observando alguém retornando de um exílio profundo demais para ser contado. A respiração do homem se estabilizou, e a sombra que antes envolvia seus ombros desapareceu completamente, permitindo que a humanidade antes oculta emergisse de maneira incontestável. A torre, satisfeita, diminuiu seu brilho, como quem entrega a última peça de uma história guardada por eras. E o silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia aguardar o próximo passo, o próximo gesto, a próxima verdade. E naquele vazio respirante, todos souberam que nada seria igual a partir daquele instante. A torre parecia suspensa no tempo, sua forma já não mais moldada pelo poder que havia sustentado por tanto tempo, mas por uma força invisível, uma tensão que pairava sobre o ar. O homem, que até pouco tempo atrás se ocultava sob a armadura sombria, agora parecia quase um estranho para si mesmo, como se, ao se revelar, tivesse perdido a última camada de um véu que sempre o definira. O brilho suave, que ainda emanava de seu corpo, não era mais a força de uma magia corrompida, mas a fragilidade de alguém que, finalmente, se permitia respirar. O mestre dos magos chegou ao centro da sala. Seus passos, antes seguros e firmes, agora pareciam hesitar, como se ele estivesse se aproximando de uma verdade que não poderia ser ignorada. E o peso de seus anos de segredos parecia ser maior do que qualquer encantamento que ele pudesse conjurar. Seus olhos, que sempre haviam carregado a sabedoria de um ser distante, estavam agora nublados pela emoção, como se, ao ver seu filho, finalmente fosse confrontado com o que ele havia perdido ao longo de todas as suas escolhas. A torre, que antes refletia apenas o vazio de sua existência mágica, agora parecia pulsar como um coração que finalmente tinha consciência de sua própria mortalidade. As paredes, que antes eram sólidas e impenetráveis, começaram a ceder lentamente, como se,
ao liberar a última mentira que havia guardado, elas estivessem, também, aceitando a verdade que finalmente se desvelava. O homem, sem elmo, olhou para o mestre dos magos, e pela primeira vez, seu olhar não era marcado por ódio ou vingança, mas por uma tristeza tão profunda que parecia atravessar os séculos que os separavam. Ele deu um passo à frente, e o ar ao seu redor pareceu se moldar à sua presença, como se a própria atmosfera estivesse sendo transformada pela gravidade de sua verdade. O mestre dos magos permaneceu imóvel por um longo momento, os olhos fixos no homem à sua frente, e por um instante parecia que ele havia perdido sua capacidade de falar, como se a emoção o houvesse paralisado por completo. Mas então, suas palavras, baixas e pesadas, surgiram quase como um sussurro arrancado de sua própria alma. Eu sabia, disse ele, sua voz quebrando, sabia que um dia esse momento chegaria, mas nunca imaginei que seria assim. As palavras caíram no ar como folhas secas, sem pressa de alcançar o chão. O homem não respondeu imediatamente, e por um breve momento, o silêncio entre os dois foi mais poderoso do que qualquer magia ou feitiço. Era como se o tempo se estendesse infinitamente naquele espaço vazio, e as palavras não fossem mais necessárias para compreender a profundidade daquilo que havia sido perdido. O mestre dos magos deu um passo em direção ao homem, a mão estendida com um gesto que parecia tanto uma súplica quanto uma concessão. No entanto, o homem permaneceu parado, seus olhos fixos, não no mestre, mas na torre que começava a se desintegrar ao redor deles, como se a própria estrutura estivesse se despedindo de uma existência que nunca deveria ter começado. Você sabia o que isso significaria para você, para todos nós, disse o homem, sua voz firme, mas não sem uma ponta de melancolia. Você sabia que Haome libertar a torre cairia, que tudo ao seu redor desmoronaria. O mestre dos magos abaixou a cabeça, o peso de suas próprias palavras caindo sobre ele com a força de uma tempestade silenciosa. Ele não podia negar aquilo. Cada escolha, cada movimento que fizera ao longo dos anos havia conduzido até esse instante. Ele havia sido o guardião de um segredo tão profundo, tão visceral, que agora, ao ser revelado, não havia mais retorno. A verdade não apenas destruía a torre, mas também destruía os alicerces de sua própria identidade, a razão pela qual ele tinha protegido aquele reino. Eu fiz o que precisava ser feito, ou ao menos achei que o fiz. A voz do mestre dos magos estava embargada. O que você queria de mim? Que eu fosse mais humano? Que eu fizesse a escolha certa? As palavras ficaram no ar e o silêncio se fez presente, mais uma vez, pesado, como uma capa invisível que se estendia sobre todos eles. O homem, ou aquilo que antes fora conhecido como Vingador, olhou para o mestre com uma expressão que misturava compreensão e tristeza. Você nunca me perguntou o que eu queria. Ou talvez ele pausou, refletindo sobre as palavras que não podiam mais ser apagadas. Talvez você tenha feito exatamente isso, sem querer, ao me manter distante, ao me tratar como uma peça em seu jogo. O mestre dos magos deu um passo para trás, como se estivesse sendo empurrado por uma força invisível, e os olhos dele brilharam por um momento com algo que se aproximava da compreensão. Ele sabia o que estava acontecendo, sabia que a torre estava se despedaçando, porque, de alguma forma, ele havia alimentado aquela ruína com seu próprio medo, com suas próprias escolhas erradas. Não sou mais quem eu era. A voz do homem era um lamento suave, mas isso não muda o fato de que você e eu estamos presos no mesmo destino, não é? Os últimos vestígios da torre começaram a se dissolver, as pedras se desfazendo como cinzas, e a magia que antes preenchia o ar agora se dispersava, como se estivesse se liberando de um fardo ancestral. O som que preenchia o espaço era agora o som de algo que se desfazia lentamente, como o eco distante de uma lembrança que por muito tempo foi guardada em silêncio. Rumo da próxima parte. Parte 9, a torre finalmente cede à força de suas próprias verdades. E o mestre dos magos, ainda lutando para lidar com o impacto emocional, revela um segredo crucial sobre o papel que ele desempenhou no destino de todos. O colapso da torre não é apenas uma destruição física,
mas o fim de um ciclo. A escolha do homem, que antes fora o vingador, trará uma mudança no curso de toda a narrativa, e os jovens precisarão decidir qual caminho seguir, menos a verdade ou a ilusão. A torre continuava a perder sua forma, como se cada pedra estivesse se dissolvendo em luz ao ser liberada do peso que sustentara por eras incontáveis. E enquanto o brilho se espalhava pelo ar, criando faíscas que se moviam como poeira encantada, uma compreensão lenta e profunda se formava no coração do grupo, revelando que estavam diante de algo maior do que qualquer batalha que já haviam travado. O espaço ao redor parecia respirar com dificuldade, como se o próprio reino estivesse percebendo que aquele era um momento em que nada poderia permanecer intacto. E cada detalhe da cena parecia se alongar, criando um instante que parecia suspenso entre o fim e o recomeço. O homem, ainda iluminado pela aura que brotara quando sua verdadeira forma se libertou, permaneceu imóvel no centro da plataforma, como se estivesse absorvendo o significado daquilo que acabara de acontecer. E sua expressão, agora livre das sombras que outrora o acompanharam, revelava uma serenidade que contrastava com o caos que consumia as paredes da torre. Havia algo naquela serenidade que se espalhava como uma maré silenciosa, tocando cada um dos jovens e os fazendo perceber que, pela primeira vez, aquele ser que sempre haviam temido parecia mais humano do que qualquer um deles imaginava. O mestre dos magos permaneceu diante dele, a pouca distância, e o modo como seus olhos brilhavam, carregados por uma mistura de arrependimento e amor, tornava impossível ignorar a verdade que pairava entre os dois, uma verdade que sempre existira, oculta sob enigmas que agora pareciam frágeis demais para conter o peso de tantos anos. A torre reagia a essa revelação como se estivesse viva, inclinando suas estruturas, estremecendo o ar, projetando feixes de luz que se espalhavam pelo espaço, como raízes que se desfaziam. E os jovens, observando tudo, sentiam que estavam testemunhando não apenas o fim de um ciclo, mas o desmoronar de uma mentira que moldara todo o destino deles. A proximidade entre os dois permanecia carregada de algo que palavras não poderiam expressar, e o mestre dos magos respirou profundamente, como se estivesse reunindo coragem para enfrentar a verdade que adiara por tanto tempo. Seus olhos subiram devagar, até encontrar o rosto do filho. E naquele encontro silencioso havia tanto peso emocional que o ar ao redor pareceu se aquietar, esperando pelo que viria. Ele tentou estender a mão, mas a hesitação que o tomou mostrou que um gesto tão simples carregava memórias demais, feridas demais, expectativas demais, e por um instante aquilo o paralisou completamente. A torre estremeceu de novo, como se estivesse cansada, e o homem se virou para os jovens, que o observavam. O brilho de sua aura diminuía pouco a pouco, revelando um corpo que parecia se equilibrar entre força e fragilidade, como se a libertação da maldição tivesse deixado para trás apenas aquilo que sempre existiu de mais puro. Ele fechou os olhos por um instante, permitindo que a respiração se alinhasse com o movimento irregular da torre. E quando abriu novamente, havia uma decisão clara se formando ali, uma que parecia pesar mais do que todas as escolhas que fizera enquanto estava aprisionado em sua antiga forma. A compreensão começou a se formar também na mente dos jovens, cada um absorvendo a cena à sua maneira. O olhar de Hank se fixava na instabilidade crescente do chão, percebendo que a ruína da torre avançava rápido demais, e uma parte dele entendia que a queda daquele lugar estava profundamente ligada à liberação do homem. Diana observava a troca silenciosa entre pai e filho e sentia que havia algo ali que a tocava em profundidade, como se ela testemunhasse a fragilidade universal que existe quando o amor se mistura à culpa. Sheila permanecia com o coração acelerado, pois ainda sentia a vibração da escolha que fizera ao ajudar alguém que até pouco tempo atrás via como inimigo. E aquela percepção dava novo sentido à própria jornada dela. Eric sustentava a respiração como se fosse o único modo de impedir a emoção que insistia em vir à tona.
Presto observava o homem com uma expressão quase reverente, como se tivesse, enfim, compreendido que magia não era apenas poder, mas também sacrifício. Babi inclinava o rosto para Uni, que tremia silenciosamente, e o pequeno companheiro parecia compreender que o momento exigia mais do que bravura, exigia coração. O homem encarou novamente a torre, que continuava a se desfazer em luz, como se estivesse fazendo uma última leitura daquele espaço que o mantivera preso por tanto tempo. Ele ergueu a mão lentamente, observando o brilho que percorria sua pele, e um sorriso suave se formou, um sorriso que carregava aceitação e paz. Depois virou o olhar para o mestre dos magos e deixou que a verdade se instalasse ali, sem pressa, sem medo, com a tranquilidade de quem, finalmente, entendia seu lugar. A torre inclinou seus pilares num gemido de magia antiga, abrindo uma fenda que iluminou toda a plataforma. E naquele instante, o homem pareceu se integrar à própria luz, como se estivesse se preparando para fazer parte daquilo que nascia da ruína. O mestre dos magos se aproximou de novo, desta vez sem hesitar, e a proximidade entre eles carregava uma força tão intensa que parecia moldar o ar ao redor, como se a própria torre estivesse segurando a respiração para esse último encontro. O tempo parecia escorrer devagar, criando uma sensação de suspensão, um último momento antes de algo irrevogável. O homem olhou para o pai com ternura, uma ternura que dissolveu qualquer resquício de sombra que um dia fizera parte de sua essência. O mestre dos magos abriu a boca para dizer algo, mas a emoção o atingiu de maneira tão profunda que precisou respirar de novo, como se estivesse aprendendo a Faz-Clow pela primeira vez. A escolha, no entanto, já estava feita. A luz da torre subiu pelas paredes, como uma chama que precede o renascimento, e o homem permaneceu ali, firme, sereno, aceitando que sua presença seria a âncora que impediria o colapso total do reino. Os jovens o observavam com uma mistura de reverência e tristeza, percebendo que estavam diante do tipo de coragem que não se aprende em batalhas, mas no silêncio da alma. A plataforma oscilou, e no fundo da sala, um portal se formou, revelando um caminho que parecia conter não apenas a saída da torre, mas o retorno para tudo que eles haviam perdido. E a presença daquele portal iluminou o espaço com uma mensagem silenciosa que nenhum deles ousou questionar. A despedida ainda não havia sido dita, mas já vivia no ar como um perfume suave. A torre tremia, o destino se alinhava, e o coração daquele mundo batia uma última vez, preparando-se para ser entregue às mãos daqueles que ainda tinham um caminho a cumprir. A vibração profunda que percorria o chão começava a se espalhar como uma onda silenciosa, e cada fragmento da torre que se desfazia revelava que não havia mais tempo para hesitações. A luz que se ergueva do abismo preenchia o espaço com tons que lembravam auroras distantes, como se o reino estivesse liberando uma beleza que só poderia ser vista no limite entre a destruição e a renúncia. A atmosfera se tornava tão densa que quase parecia tocar a pele, e as partículas luminosas flutuavam ao redor como pequenos mundos prestes a desaparecer, criando uma sensação de despedida que envolvia todos de maneira profunda. A presença do portal, atrás dos jovens, pulsava com a doçura de algo que aguardou por muito tempo, como se a própria magia estivesse cansada de negar aquele retorno e agora oferecesse a passagem, com a serenidade de quem entende que não há outra escolha possível. O espaço ao redor parecia respirar junto com eles, convidando-os a atravessar a fronteira que separava a dor do reencontro. O passado da promessa de um futuro que ainda poderia existir. A figura do homem permanecia no centro da plataforma, iluminada por um brilho que já não tinha a ferocidade de uma magia obscura, mas a calma de alguém que encontrou seu lugar após um longo caminho de sombras. Ele observava os jovens com um olhar que parecia querer guardar cada detalhe, não com arrependimento, mas com a gratidão de quem finalmente podia enxergar seus próprios erros com clareza. A luz ao seu redor tremulava, mas não havia medo em sua postura, apenas aceitação, como se estivesse se preparando para se unir à torre, não como prisioneiro, mas como guardião silencioso de um fim necessário. O mestre dos magos permanecia perto dele, e o modo como sua respiração oscilava
revelava o quanto aquela escolha o atravessava. Seus olhos marejados não conseguiam esconder o conflito interno que queimava em seu peito. Um conflito moldado por séculos de decisões tomadas em silêncio, sempre acreditando que o sacrifício era o único caminho possível. Agora, diante do filho, que finalmente se libertava da escuridão, ele compreendia o peso de tudo o que havia sustentado calado. E sua expressão refletia a mistura de dor e amor que apenas um coração paternal poderia carregar. Os jovens observavam a cena com uma sensação de reverência, como se estivessem participando de um ritual muito mais antigo do que qualquer um deles poderia compreender. Hank sentia o corpo estremecer com a responsabilidade de conduzir a decisão final, percebendo que a liderança, naquele momento, não se tratava apenas de coragem, mas de aceitar que certos destinos não podiam ser alterados. Diana segurava o bastão com delicadeza, como se estivesse tentando absorver a serenidade do momento para mantê-la dentro desse. Sheila sentia a garganta apertar, sua sensibilidade revelando nuances que as palavras jamais poderiam descrever. Eric respirava fundo, lutando para manter a compostura diante de algo que parecia maior do que toda a sua bravata. Presto, apertava o chapéu contra o peito, como se encontrasse ali um ponto de equilíbrio para a avalanche emocional que o envolvia. Bob segurava a Uni, e a pequena criatura encostava aí o chifre no peito do garoto, com um carinho que parecia entender tudo o que ele ainda não conseguia dizer. A torre tornava-se instável, inclinando suas estruturas em movimentos lentos, que anunciavam o colapso iminente. O homem olhou para o pai e deixou que um sorriso suave surgisse, um sorriso que continha perdão e despedida. A luz que envolvia seu corpo se intensificou como se reconhecesse que aquele seria seu último gesto antes de se unir ao tecido do reino. Uma onda de calor percorreu o ar, abraçando os jovens com uma sensação de gratidão silenciosa, como se o próprio mundo agradecesse por terem sido as peças que libertaram o que estava preso havia tanto tempo. O mestre dos magos deu um último passo em direção ao filho e tocou sua mão com a delicadeza de quem teme que um toque mais firme pudesse desfazer o instante. Não havia lágrimas suficientes para expressar o que aquele gesto significava, e o silêncio entre os dois se tornou tão profundo que parecia sustentar o próprio espaço ao redor. O homem inclinou a cabeça, permitindo que o gesto se tornasse memória eterna. E então afastou a mão com suavidade, como se estivesse devolvendo ao pai o direito de continuar vivendo após séculos de culpa. A plataforma tremeu, de maneira definitiva, e a torre começou a se dissolver numa explosão silenciosa de luz que se espalhava como pétalas ao vento. O homem ergueu o cajado partido que ainda segurava e permitiu que ele se desfizesse completamente, libertando uma onda de magia que estabilizou o chão sob os pés dos jovens por apenas alguns instantes. O portal atrás deles brilhou com intensidade renovada, convidando-os a atravessar sem hesitação. Hank percebeu que não havia mais tempo e respirou fundo, reunindo cada fragmento de coragem para guiar os amigos. A decisão que antes parecia impossível, agora surgia clara. Eles precisavam ir, não para fugir, mas para honrar o sacrifício que lhes havia sido oferecido. Os jovens começaram a correr, cada passo carregando o peso da despedida que não poderia ser dita em voz alta. Uni iluminou o caminho com o chifre, e a luz, suave, parecia abençoar cada movimento. O mestre dos magos observou o grupo pela última vez, antes que atravessassem o portal, e seus olhos, iluminados pela luz que se dissolvia, revelavam que, mesmo dilacerado por dentro, ele aceitava que o ciclo precisava ser encerrado. A despedida do filho permanecia queimando em seu peito, mas a esperança que renascia naquele instante era suficiente para torná-lo inteiro novamente. Os jovens alcançaram o portal e a luz os envolveu com delicadeza, como se os puxasse para uma realidade que aguardava por eles havia tanto tempo. Seus corpos atravessaram o limite entre os mundos, e a sensação de retorno se espalhou como um sopro quente e acolhedor. A imagem final da torre sendo consumida pela luz se desfazia diante deles,
enquanto o portal se fechava, e o rosto sereno do homem permanecia gravado na última memória do reino, como uma promessa silenciosa de que seu sacrifício não seria esquecido. O grupo caiu de joelhos, no parque, envolto por uma madrugada tranquila, onde o cheiro de terra úmida e o silêncio suave pareciam acolher seus corpos cansados. O som distante da montanha-russa lembrava que aquele era o mundo de onde partiram, e pela primeira vez não havia mais portais se fechando atrás deles, nem enigmas ecoando em seus ouvidos. A paz se espalhou lentamente, preenchendo os lugares vazios dentro deles. O céu parecia mais claro, o ar parecia mais vivo. O futuro, finalmente, parecia recomeçar. E no instante em que o vento atravessou o parque, uma voz suave, tão distante quanto um sonho e tão próxima quanto um sussurro, pareceu tocar a borda da consciência deles, como se o reino, mesmo dissolvido, ainda os abençoasse uma última vez. A jornada havia terminado, e de alguma forma, algo dentro deles havia encontrado o caminho de volta também.